A cidade de Gramado possui traços marcantes da colonização alemã e italiana, mas muita gente não sabe que mesmo antes da colonização, o território da região já era habitado por outros povos. Nesse vídeo, o primeiro de uma série sobre a história de Gramado, eu vou te contar de forma resumida como ocorreu a ocupação da cidade, desde os povos originários até a colonização por parte dos imigrantes europeus e seus descendentes. Então, antes de embarcarmos nessa viagem no tempo, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like no vídeo. Os primeiros seres humanos a habitarem a região onde hoje se encontra o município de Gramado chegaram aqui há cerca de 12 mil anos. Eram povos de caçadores-coletores, ou seja, viviam da caça de animais e da coleta de frutas e vegetais. Esses grupos não produziam cerâmica nem praticavam a agricultura. Geralmente eram nômades e utilizavam ferramentas simples, feitas de pedras lascadas. Mais tarde, por volta de 2000 anos atrás, começaram a chegar à região os chamados caingangues, grupos construtores de casas subterrâneas. Eles produziam cerâmica e também ferramentas a partir de pedras, como lâminas para o corte de madeira. Na sua alimentação se destacava o pinhão. Mais ou menos na mesma época, chegaram à região os guaranis. Estes ocupavam as terras mais baixas. Um dos prováveis locais em que habitaram é o Vale do Arroio Irapuru, na localidade de Moreira. Esse grupo realizava a derrubada e posterior queima controlada do mato para permitir a prática da agricultura. Essa técnica foi depois muito utilizada pelos colonos da região e é semelhante àquela usada ainda hoje em muitos lugares. Esses povos da região eram geralmente chamados simplesmente de bugres. Desse nome vem o termo bugreiros. Esses eram os homens contratados para expulsar os indígenas da região, dando lugar aos colonos que chegavam. Em meados do século XVIII já passavam pela região os chamados tropeiros, descendentes de portugueses, açorianos, afro-brasileiros e indígenas, vindos de diferentes partes do Brasil. Inclusive, a origem do nome da cidade estaria ligada ao movimento dos tropeiros na região. Havia, segundo essa versão, um vasto gramado rodeado por árvores, ideal para o descanso dos viajantes. Por volta da metade do século XIX, alguns desses tropeiros acabaram se fixando em Gramado. Dentre esses tropeiros, podemos citar nomes como José Manuel Correia e Tristão José Francisco de Oliveira, além do coronel Francisco Alves dos Santos. Esses tropeiros e ex-militares aqui fixados solicitaram demarcação das terras ao governo. Começam a aparecer também compradores para as vastas propriedades, dentre os quais podemos citar João Petri, José Bernardes da Silva e os irmãos Henrique e Luiz Bier. Esses compradores passam a dividir as terras em lotes, que posteriormente seriam vendidas a descendentes de alemães e italianos. Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao estado em 1824, como parte do projeto do governo imperial brasileiro de povoar o território com europeus. De fato, Gramado foi uma das últimas frentes de colonização da região serrana do Rio Grande do Sul. Os alemães e seus descendentes começaram a chegar aqui na década de 1860, vindos de colônias mais antigas na região, como São Leopoldo, Mundo Novo e Nova Petrópolis. Esses teuto-brasileiros já traziam experiência na agricultura adquirida por seus pais e avós nas colônias mais antigas. O trabalho em seus novos lotes era bastante pesado. Era preciso derrubar as árvores, limpar o mato, construir um abrigo provisório e preparar o solo para o plantio. Nessa época ainda não dispunham de nenhum tipo de máquina, apenas ferramentas como machado e serrote, além de arados puxados por animais. Havia alguns imigrantes que praticavam outros ofícios, tais como alfaiates e sapateiros. A herança da colonização alemã está muito presente em Gramado. Podemos citar, por exemplo, as igrejas, as festividades típicas como Kerp e as sociedades espalhadas pelo interior. Estas sociedades serviam para as mais diversas atividades da comunidade. Também a prática esportiva do bolão é uma marca dessa tradição. Os italianos, por sua vez, chegaram ao Rio Grande do Sul em 1875. Anos depois, na década de 1880, começaram a chegar a Gramado os primeiros imigrantes italianos.
provindos principalmente da colônia Caxias, em busca de novas oportunidades. Esses colonos também encontravam pela frente o mesmo trabalho inicial de preparação do lote para o cultivo. Inicialmente se tratava de uma agricultura de subsistência, mais tarde evoluindo para o surgimento do comércio, incluindo criação de animais, produção de queijos e vinho. A herança dessa colonização também tem forte presença em igrejas e outras construções, práticas religiosas, gastronomia típica italiana e as disputas esportivas de bocha. Da mesma forma que os alemães, com suas típicas bandas de sopros, os imigrantes italianos também deixaram sua marca na música. Uma das mais famosas canções que trata da épica trajetória dos imigrantes da Itália ao Brasil é L'América. Muitos aspectos da cultura e da memória da colonização alemã e italiana estão presentes em festas de comunidades do interior de Gramado e também na Festa da Colônia. Esse é um tradicional evento que ocorre anualmente na cidade, reunindo gastronomia, cultura, esportes típicos e apresentações artísticas. Nesse período de colonização, Gramado tinha o status de mero povoado, o que viria a mudar no ano de 1904, quando foi elevado a 5º distrito de Taquara. Mas isso já é história para outro vídeo. E aí, o que você achou desse assunto? Já conhecia essa história? Conte pra gente aqui nos comentários. Pode deixar também sua sugestão de tema para a continuidade dessa série sobre a história regional. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais para que ele chegue para mais pessoas. E se você não for inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Para esse vídeo, usamos como base o recém-lançado livro Gramado, dos primeiros povoadores à chegada do trem, que tem como organizador o historiador Vanderlei Cavalcante. O link para a versão digital e gratuita do livro está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais!